Sejam bem-vindos à nossa apresentação. Hoje vamos levar-vos a um universo paralelo onde o ácido fórmico está por toda a parte. Sigam com muita atenção. Vou começar por vos apresentar a nossa mega equipa dos 4 estarolas. Eu sou o cientista Afonso, mais conhecido por Ranheta. Olá. Boa tarde. Eu sou o cientista Diogo Rua, mais conhecido como o Facada. Olá, eu sou o cientista Daniel, mais conhecido como Cocó, e hoje venho-vos apresentar a nossa mais recente membro da equipa. Eu sou a cientista Inês, mas também podem me chamar Maestrina dos Estarolas. Olá, colegas. Chegámos ao universo paralelo. Vamos passar a apresentar o nosso trabalho. Este tem o seguinte título: o átomo de carbono e o ácido fórmico, ou HCOOH. Vou-vos mostrar o índice. Geometria molecular da molécula de ácido fórmico ou ácido metanoico HCOOH. Eletrões não ligantes da molécula. Ligações intermoleculares entre moléculas de ácido metanoico. Resolução da questão proposta pelo professor. Que uso dão as formigas a esta substância? O ácido fórmico, ou ácido metanoico, é um ácido monocarboxílico, visto que tem um grupo funcional designado, como já estudámos, carboxilo. Este representa-se por uma ligação covalente simples entre o oxigênio e o hidrogênio e o átomo de carbono. E entre este átomo de carbono, uma ligação covalente dupla com o átomo de oxigênio, sendo o mais simples dos ácidos orgânicos. Este possui também um grupo funcional dos aldeídos, o grupo formil, como também já estudámos, representado por uma ligação covalente simples entre um átomo de hidrogênio e o átomo de carbono e uma ligação covalente dupla entre este átomo de carbono e um átomo de oxigênio, o que lhe confere um comportamento dual, ou seja, um comportamento duplo, tanto se pode comportar como aldeído e, simultaneamente, como ácido. Para resolvermos o problema ou a pergunta a que temos que responder, de qual é a geometria molecular desta molécula do ácido fórmico, devemos começar por responder ou resolver as configurações eletrónicas de todos os átomos que precisamos para representar nesta molécula. O hidrogênio apenas um S1, o carbono podemos substituir a primeira orbital, um S, pelo gás nobre mais conveniente, 2S2, 2PX1, 2PY1. Por último, o átomo de oxigênio, também fazer o mesmo com o hélio, 2S2, 2PX2, 2PY1 e 2PZ1. Em seguida, realizamos as notações de Lewis destes 3 átomos nos estados fundamentais. O hidrogênio tem apenas uma cruz, ou seja, um elétron de valência. O carbono, no seu estado fundamental, relembro e friso mais uma vez, 4 eletrões de valência, 2 emparelhados e 2 desemparelhados, mas sabemos que para realizar todas estas ligações covalentes precisa de estar num estado excitado em que tem os 4 eletrões de valência desemparelhados. Por último, o átomo de oxigênio, onde podemos observar 6 eletrões de valência, 2 pares destes emparelhados e 2 desemparelhados. Com esta informação, fica muito mais fácil realizarmos a fórmula de estrutura desta molécula. Aqui, nesta representação, podemos reparar que o carbono é o átomo central da molécula. Este cumpre a regra do octeto. Podemos também notar que há 8 eletrões não ligantes na molécula, 4 deles em cada átomo de oxigênio. Há também 5 pares de eletrões partilhados na molécula. 2 nas ligações, na ligação covalente dupla polar entre o carbono e o oxigênio e os outros 3 em cada ligação covalente simples polar, seja entre o hidrogênio e o carbono, entre o carbono e o oxigênio ou entre o oxigênio e o hidrogênio.
Portanto, agora para que seja mais fácil visualizar a geometria molecular desta molécula, vamos mostrar-vos a simulação FET que nós realizamos para facilitar então esta tarefa. Começando então por montar a molécula, adicionando todos os átomos necessários para a formação da mesma. Clicando na representação 3D e na geometria, podemos observar então a geometria que já à frente iremos descrever e está aqui apenas caracterizada para que vocês a consigam visualizar de uma forma mais interativa. Então, para concluir então o raciocínio deste nosso ponto 1 juntamente com o 1.1, a geometria molecular desta molécula. Nesta molécula podemos então observar duas geometrias moleculares unidas. A primeira é a do carbono ligada a 3 regiões de diferentes densidades eletrónicas e este é o átomo central da molécula. Esta molécula apresenta uma geometria trigonal planar, com 3 ângulos de ligação de aproximadamente 120 graus. A outra geometria molecular estabelece entre o átomo de oxigênio do grupo OH e o carbono, que apresenta uma geometria angular, com um ângulo de ligação inferior a 109,5 graus, pois este átomo de oxigênio deste grupo, desta ligação e desta respectiva geometria, tem 2 pares de elétrons não partilhados. Temos do meu lado esquerdo a representação molecular e destes ângulos que eu acabei de referir. De uma forma mais sucinta, podemos apenas caracterizar a geometria molecular desta molécula como trigonal planar. Se quisermos ser mais completos, então dizer que tem duas geometrias moleculares conectadas, a trigonal planar e referir onde é que esta se encontra, e a geometria angular e onde é que esta se encontra também, e as suas respectivas amplitudes angulares. Falei agora do tópico 2, que aborda 2 temas: as ligações intermoleculares entre as moléculas de HCOOH e também a sua polarização. Então, a molécula HCOOH, ou ácido fórmico, é uma molécula polar, pois os seus eletrões não estão distribuídos uniformemente ao longo desta. Nas pontas desta molécula, onde estão os átomos de hidrogênio, formam-se regiões de cargas eletropositivas, ou seja, regiões com maior tendência a perder os seus eletrões. Enquanto nas pontas onde estão os átomos de oxigênio, formam-se zonas de cargas eletronegativas, que são zonas em que é elevada a probabilidade de captarem eletrões com valores mais negativos do que os positivos nas regiões dos átomos de hidrogênio. Referi também que o átomo de carbono, que é o átomo central desta molécula, confere também a essa região uma carga eletropositiva, ou seja, mais uma vez, como o átomo de hidrogênio, uma região onde é provável a perda dos seus eletrões, com valores tão positivos como os negativos das regiões dos átomos de oxigênio. Esta distribuição diversa destes eletrões ao longo desta molécula justifica o facto desta ser polar. Temos aqui uma imagem ilustrativa que refere o que eu disse há segundos. Neste caso, temos duas pontas destas moléculas constituídas pelos átomos de oxigênios que caracterizam estas regiões como eletronegativas, uma vez que têm uma elevada tendência para captar eletrões, enquanto nestas duas pontas da molécula constituídas pelos átomos de hidrogênio caracterizam-se assim por zonas eletropositivas, uma vez que são zonas em que há uma elevada tendência a perder os seus eletrões. Referi também um aspecto muito importante, que é o facto do carbono, o átomo central desta molécula, como já referi, ser também caracterizar assim esta região como uma zona eletropositiva, uma vez também tem tendência a perder os seus eletrões. Concluir acerca disto que as forças intermoleculares que existem entre estas moléculas são as ligações ou pontos de hidrogênio, que são ligações covalentes que se estabelecem entre as moléculas polares, neste caso quando há uma ligação do átomo de hidrogênio com o átomo de oxigênio altamente polarizadas. E dentro destas forças, das forças de Van der Waals, só se verificam as forças de Keegan, uma vez que estas se estabelecem apenas entre moléculas polares. Uma pequena curiosidade também muito interessante, que é, devido a estas pontes ou ligações de hidrogênio, os pontos de fusão e ebulição desta molécula, do ácido fórmico, são muito elevados. Passaremos agora para a resolução do exercício proposto pelo professor. Começaremos por ler o enunciado do exercício, tendo em conta que este não está completo neste slide, visto que só temos a pergunta à qual vamos responder. A energia mínima necessária para remover um dos eletrões de valência de um átomo de carbono isolado e no estado fundamental é de 1,80 vezes 10 elevado a menos 18 joules.
Quando sobre um átomo incide um fóton ultravioleta de energia 3,39 vezes 10 elevado a menos 18 joules, um dos eletrões 2p do átomo de carbono é ejetado com uma velocidade v. Que percentagem da velocidade da luz é a velocidade v adquirida pelo eletrão ejetado referido no enunciado? O último ponto deve mostrar de forma completa e clara as etapas da resolução do problema numérico, tendo o cuidado de apresentar a percentagem solicitada arredondado a uma casa decimal. Para respondermos a este problema numérico segundo o método IT, necessitamos de organizar os dados, apresentando os dados por nós conhecidos e as incógnitas do problema. Tendo aqui a massa do eletrão, 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 kg, a velocidade da luz, 3,00 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, a energia do fóton ultravioleta, 3,39 vezes 10 elevado a menos 18 joules, a energia de ionização do carbono, 1,80 vezes 10 elevado a menos 18 joules, e as duas incógnitas do exercício, a velocidade do eletrão ejetado e a percentagem da velocidade da luz que corresponde à velocidade do eletrão ejetado. Para resolvermos este exercício, primeiro temos de começar por calcular a energia cinética, subtraindo a energia do fóton ultravioleta, equivalente a 3,39 vezes 10 elevado a menos 18 joules, pela energia de ionização do carbono, 1,80 vezes 10 elevado a menos 18 joules, o que dá 1,59 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Em seguida, teremos de calcular a velocidade. Para isto, teremos de isolar a mesma na equação de energia cinética, passando a massa e o 1/2 para o segundo membro, ficando e daí colocando ponto sobre raiz quadrada esse resultado, o que dá um número de aproximadamente 1,87 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Tendo esta incógnita, podemos passar para a terceira e última parte do exercício. Calcular a percentagem da velocidade da luz correspondente à velocidade do eletrão ejetado. Para isto, dividimos a velocidade do eletrão ejetado pela velocidade da luz e multiplicamos por 100%, o que dá um número de aproximadamente 0,6%. Tendo todas as incógnitas identificadas e com o devido valor, podemos propor a formulação de uma resposta. Sendo essa, a velocidade adquirida pelo eletrão equivale a aproximadamente 0,6% do valor da velocidade da luz. Vamos entrar no ponto 4, que usa que as formigas dão esta substância, e vamos vos apresentar uns excertos de um vídeo. When the ants feel threatened, they defend their colony by spraying formic acid on the attacking enemy. The birds know this and provoke the ants. The acid shower produced by the insects acts as a sort of anti-parasite treatment for the bird. But this gift is not given freely. The ants also bite the bird, causing it pain and often causing it to flee. Formic acid is used biomimetically, corrosive and lubricating capacity in certain industrial fluids. It can also be used as a sustainable treatment for skins and leathers. O nome fórmico tem a sua origem do latim formica, que significa formiga, dado que este ácido ocorre por destilação de um corpo de uma formiga vermelha, como vemos nesta imagem à esquerda, quando foi isolado pela primeira vez. Este ácido é produzido por estas para uma finalidade de ataque e defesa. O ácido fórmico pode ser tóxico ao homem e à natureza e exige uma manipulação cuidadosa. No ambiente, o ácido fórmico ocorre naturalmente como produto de biotransformações de reações metabólicas nos seres vivos. Este ácido é facilmente biodegradável, tanto na água como no solo, sendo prejudicial nos seres aquáticos, pois altera o pH da água. É muito utilizado na indústria têxtil para a fixação de cores nos tecidos, na indústria farmacêutica como solvente de perfumes, na medicina para o tratamento de reumatismo, entre outras. As abelhas e as plantas, como as ortigas, também produzem este ácido, utilizado no ataque contra as presas e na sua defesa contra os predadores. As formigas utilizam este ácido em forma de spray e algumas espécies conseguem lançar este ácido num raio de 10 cm. Por ter um caráter tóxico, este composto é extremamente irritante, podendo ser absorvido pelas vias orais, respiratórias e dérmicas.
ao entrar em contacto com a pele, pode originar sérias queimaduras. Ao ser inalado, provoca dificuldades em respirar e lesões pulmonares. Ao ser ingerido, pode ser letal, apresentando sintomas como salivação excessiva, vômito, sanguinolento, fortes dores abdominais, diarreia, etc. Quando as formigas se sentem ameaçadas, estas defendem a colónia emitindo o ácido fórmico. Numa forma, as aproveitam este ácido emitido pelas formigas para combaterem os parasitas. O ácido fórmico é utilizado biomedicamente para aumentar a capacidade anticorrosiva e serve como lubrificante para certos fluidos industriais. Também pode ser utilizado como um tratamento sustentável para peles e couros. Atualmente, a obtenção do ácido fórmico, como vemos nesta imagem à direita, é feita em laboratório por meio de uma reação com duas etapas. Na primeira, reage-se o hidróxido de sódio com o monóxido de carbono, formando o metanoato de sódio, que, numa segunda etapa, é posto para reagir com o ácido sulfúrico ou com o ácido clorídrico, formando o ácido metanoico. E temos aqui a parte química representada nesta imagem. Chegamos ao final da nossa apresentação. Esperemos que tenham gostado. E aprendido mais sobre este universo paralelo onde vos levamos. Podem desapertar os vossos cintos de segurança, sair da máquina de teletransporte e voltar para a aula de Física e Química. A nossa equipa despede-se aqui, a nossa viagem terminou. Até sempre.